Olá pessoal, sou o Neto Marinho, Developer Advocate do time de Android, e hoje, na série Design Bytes, vamos falar um pouquinho sobre design responsivo ou responsive design, né? Porque isso é muito importante, ainda mais que a gente tem vários tipos de tela, vários tamanhos de tela na plataforma Android, é importante que o seu aplicativo esteja preparado para funcionar, para executar bem em qualquer tipo de tela. Senão você não quer perder um usuário porque que ele começou a usar o aplicativo, achou feio ou ficou difícil de usar, né? Enfim, é muito complicado e você tem que se preparar para isso. Bom, a gente está vendo aí um exemplo de uma tela que tem um pequeno probleminha. Primeira coisa, comprimento excessivo de linha. Olha só, eu tenho aí um tablet de 7, de 10 polegadas, eu estou deixando uma linha pegando toda essa largura, né? Isso é um pouco desnecessário e aí o que acaba gerando? Acaba gerando um desconforto visual quando o usuário está olhando para esse aplicativo. E também, mesmo quando ele vira para o modo vertical, né, para o modo retrato, acaba acontecendo o que chama de conteúdo desbalanceado, onde eu tenho ali conteúdos que não estão aproveitando corretamente o espaço, né? Então você não tem uma ideia de uniformidade no conteúdo, não fica alguma coisa que agrade a visão do usuário, da pessoa que estiver utilizando. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é usar o espaço disponível, mas não é simplesmente sair colocando um monte de coisa no local do espaço disponível, tá? Simplesmente sair preenchendo. Você pode acabar, inclusive, poluindo a tela se você for pensar em fazer dessa maneira. Uma dica, então, é que a gente comece a fazer reorganizações na tela do seu aplicativo. Primeira coisa, combinação. Então eu tenho aí, esse seria um exemplo mais básico, né? Inclusive, quem já mexe com desenvolvimento também já deve ter visto isso no exemplo de fragments, tá ok? Então onde eu tenho aí duas telas que eu tenho uma depois da outra e que aí acaba ficando desbalanceado, fica um conteúdo sobrando demais. Então você pode combinar essas duas telas e esse é o exemplo mais clássico de ter uma lista que conforme eu seleciono o item, eu atualizo um outro painel na direita. Tá? Mas não necessariamente precisa ser uma lista, pode ser, por exemplo, um mapa, onde do lado esquerdo eu tenho alguns pontos de referência que eu quero fazer, algum trecho do caminho, não necessariamente uma lista de itens especificamente indo para o detalhe. Pode ser uma interação entre essas duas telas sem que eu precise ficar voltando e indo para ficar alterando esse conteúdo. Também tem a que a gente chama de macro reorganização, onde eu tenho ali na tela, eu mostro uma certa combinação um em cima do outro, e aí quando eu vou para uma tela maior, eu já não tenho aquele mesmo espaço vertical, mas eu tenho mais espaço horizontal. Então eu posso também passar a dividir a tela melhor entre esses dois painéis. Então por que macro organização? Porque eu estou usando as duas telas de uma forma maior para cada uma, e mesmo assim combinando bem esses dois layouts, né? E também tem um outro exemplo aqui, que é o da micro reorganização, onde eu tenho, quando eu estou no layout menor, eu tenho pouca informação, tá? E quando eu vou para um layout maior, eu vou utilizar uma nova forma de organizar, né? No caso desse primeiro exemplo da esquerda, nós temos aí o típico de card layout, por exemplo, que é muito legal, onde você tem aí alguns cartões com informação embaixo, dá uma dinâmica, fica mais bonito o aplicativo, né? As imagens ficam mais agradáveis. Ou eu também posso, a gente tem o exemplo do lado, onde eu mantive essa mesma lista, esse mesmo conteúdo, eu centralizei ele e mantive um espaço em branco do lado. Você não é obrigado, como eu disse, a ficar preenchendo o espaço. Utilizar o espaço não é nem sempre preencher, é às vezes balancear. Então eu peguei isso que estava espremido, alarguei um pouco o tamanho dele, mas mantive em apenas uma tela com o espaço disponível do lado. Então você reorganizou isso de uma forma micro, mas também não saiu preenchendo à toa os espaços. Tá ok? Bom, pessoal, essas foram algumas dicas de como você pode tornar seu aplicativo mais responsivo a diferentes tipos de tela e tamanhos de tela. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos.